Você sabia que a Venezuela é o país com a inflação mais alta do mundo? É isso mesmo, sua economia está passando por uma profunda crise há quase uma década. Não parece haver uma solução para o país. Hoje falaremos sobre um assunto de extrema importância: como a Venezuela está enfrentando um colapso total. No vídeo de hoje vamos descobrir o fenômeno da inflação e analisar o que aconteceu nos últimos 5 anos. O que está acontecendo com a Venezuela? Como esse país chegou a essa situação desesperadora e desoladora? Agora vamos começar. A Venezuela, localizada no extremo norte da América do Sul, é um país de grande extensão, maior que a combinação da França e a Alemanha. Atualmente possui uma população de cerca de 28 milhões de habitantes e faz fronteira com o Mar do Caribe, Oceano Atlântico, Guiana, Brasil e Colômbia. Caracas é a capital da Venezuela, sendo um importante centro de indústria, comércio, educação e turismo. É conhecida por seus abundantes recursos naturais, especialmente por possuir as maiores reservas de petróleo do mundo e também possui quantidades significativas de gás natural e carvão. Antes do boom do petróleo, a agricultura, a pesca e a silvicultura eram pilares fundamentais de sua economia, representando mais da metade do seu PIB. O café era a principal cultura comercial, enquanto o milho e arroz eram os alimentos básicos. A Venezuela tem enfrentado uma situação extremamente grave e persistente. Se observarmos o perfil histórico da inflação na Venezuela, podemos ver que tem sido um problema crescente. Em 2015, a inflação registrou 121,74%, aumentando para 255,95% em 2016 e 438,12% em 2017, atingindo um dramático 65.374% em 2018, o que é conhecido como hiperinflação. A hiperinflação na Venezuela atingiu níveis extremos. Segundo o portal Statista, a taxa de inflação em 2019 foi de 19.906,02%. No entanto, de acordo com o Banco Central da Venezuela, a inflação fechou o ano de 2019 em 9.585,5%. Embora essas informações possam variar dependendo da fonte consultada, essas taxas continuam sendo completamente desproporcionais. Mas afinal, o que é hiperinflação? Esse é um fenômeno econômico que ocorre quando os preços de bens e serviços aumentam descontrolada e aceleradamente, erodindo o poder de compra da moeda. Considera-se que há hiperinflação quando a taxa de inflação mensal ultrapassa 50%. A moeda venezuelana sofreu uma forte desvalorização nos últimos 5 anos, devido ao processo de hiperinflação vivido pelo país. De acordo com o Banco Central da Venezuela, o bolívar soberano se desvalorizou mais de 70% em 2021. Nos últimos 14 anos, a Venezuela removeu 14 zeros de sua moeda, passando pelo bolívar forte, bolívar soberano e bolívar digital. Essa situação levou a uma dolarização informal da economia, onde o dólar americano se tornou a moeda preferida para pagamentos em dinheiro ou eletrônicos. O preço do petróleo é muito importante para a Venezuela, pois representa a maior parte de suas receitas de exportação e financia a grande parte dos gastos públicos. No entanto, o preço do petróleo tem sofrido grandes flutuações nos últimos anos, afetando a economia e a política do país sul-americano. De acordo com os dados da OPEP, o preço do petróleo venezuelano tem variado bastante desde 1998, quando Hugo Chávez assumiu o poder. Em 1998, o preço do barril era de 9,39 dólares. Em apenas 10 anos, subiu para 86,49 dólares. Em 2012, chegou a 103,42 dólares. Em 2020, caiu significativamente, chegando a custar 28,12 dólares. Mas em 2022, o preço aumentou novamente, chegando a 78,96 dólares por barril. Como podem ver, o preço do petróleo venezuelano teve altos e baixos, dependendo da oferta e demanda global, conflitos geopolíticos, sanções internacionais e decisões da OPEP. E isso teve repercussões na economia venezuelana. Quando o preço do petróleo era alto, o governo utilizou as receitas do petróleo para financiar programas sociais, subsídios, importações e projetos de infraestrutura. Isso aumentou o consumo e o bem-estar da população, mas também criou uma dependência excessiva do petróleo e um desequilíbrio fiscal. Quando o preço do petróleo caiu, o governo ficou sem recursos para manter seu modelo econômico e recorreu ao endividamento externo, à impressão de dinheiro e ao controle de câmbio e preços. Isso causou escassez de bens básicos, uma hiperinflação galopante, desvalorização da moeda e queda do produto interno bruto.
A crise econômica foi agravada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos e outros países que restringiram o acesso da Venezuela ao mercado financeiro internacional e dificultaram suas exportações e importações de petróleo. Isso reduziu ainda mais as receitas do governo e limitou sua capacidade de cumprir suas obrigações de dívida. A Venezuela descobriu petróleo no início do século XX e se desenvolveu rapidamente graças ao investimento estrangeiro. O governo cobrava impostos e royalties das empresas petrolíferas e participava dos lucros. Na década de 1930, tornou-se o terceiro maior produtor mundial. Em 1943, foi introduzida a Lei do Petróleo, que concedia ao governo venezuelano 50% dos lucros do petróleo. Em 1976, a Venezuela nacionalizou toda a indústria petrolífera e adquiriu o controle total dos ativos e da gestão. A nacionalização incluiu a compra da Citgo, uma empresa americana com refinarias nos Estados Unidos e na Europa. O petróleo permitiu financiar programas sociais, infraestrutura e desenvolvimento, mas também trouxe problemas à Venezuela. O país tornou-se excessivamente dependente das receitas do petróleo e negligenciou outros setores produtivos. Isso levou à doença holandesa, um fenômeno econômico que ocorre quando um país depende excessivamente da exportação de um recurso natural e negligencia o desenvolvimento de outros setores produtivos. Isso provoca uma apreciação da moeda local, tornando as exportações não petrolíferas menos competitivas e aumentando as exportações. Quando o preço do recurso natural cai ou se esgota, o país enfrenta uma crise econômica e social. A Venezuela tem sofrido com a doença holandesa por décadas, mas a situação se agravou com a chegada de Hugo Chávez ao poder em 1999. Chávez implementou a Revolução Bolivariana, utilizando as receitas do petróleo para financiar programas sociais no país. A má gestão econômica, os gastos excessivos e a corrupção resultaram em altos níveis de inflação, extrema pobreza e escassez de alimentos e medicamentos. A queda drástica dos preços do petróleo em 2008 agravou os problemas econômicos do país. A falta de investimento na indústria petrolífera e a má gestão econômica levaram a uma hiperinflação extrema, escassez de alimentos, medicamentos e protestos em massa. Em 2017, a escassez de gasolina e a declaração de uma crise humanitária pioraram a crise. As sanções impostas pelos Estados Unidos, União Europeia e outros países agravaram ainda mais a situação, reduzindo as receitas e limitando os investimentos no petróleo venezuelano. Conclusão: a Venezuela tem sofrido uma crise econômica e social devido à má gestão de sua indústria petrolífera e sua dependência das exportações de petróleo. A nacionalização do petróleo em 1976 reduziu o investimento estrangeiro e a competitividade de outros setores produtivos. A queda dos preços do petróleo em 2014, os gastos excessivos e a corrupção causaram recessão e sanções internacionais. Maduro foi reeleito em 2018 em meio a protestos e questionamentos. As sanções limitaram os mercados para o petróleo venezuelano e a produção diminuiu. A Venezuela enfrenta escassez, inflação, pobreza e migração em massa. A Venezuela tem pouco apoio financeiro externo e não se prevê uma melhora da situação a curto prazo. Agora é a sua vez. O que você pensa sobre a situação atual da Venezuela? Você acha que há alguma solução possível? O que você sabe sobre a história do petróleo na Venezuela? Algum dado que mencionamos no vídeo te surpreendeu? Você já sabe, pode deixar suas respostas nos comentários e se você gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo.